Olá, você está no Alesp Cidadania Especial. Vamos falar dos desafios em relação ao orçamento público para o próximo governo, para o executivo. Todos nós temos que fazer o nosso orçamento. Imagina o estado de São Paulo, como tem que se planejar, né? São mais de 300 bilhões, 317 bilhões o orçamento para o próximo ano, investimento aí na casa dos 30 bilhões de reais. A gente vai entender como é que este orçamento impacta na nossa vida. Eu convidei aqui 3 especialistas, começar aqui com o nosso colega Marco Antônio Chicarone, ele é presidente do Sinafresp. Marco, obrigado pela sua presença. Eu não vou aqui dar o currículo inteiro de todos vocês, então faz um resuminho aí da sua função no Sinafresp e o que é o Sinafresp, por favor. Seja bem-vindo. Muito bom, Jeremias. Muito obrigado pelo convite. E muito oportuno esse assunto. Somos um grande condomínio, o Estado, né? E discutir o orçamento do Estado é fabuloso. E o Sinafresp é o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual. Então, nós, na nossa atribuição, a gente é a parte de entrada dos recursos do Estado para esse orçamento que vamos estar conversando hoje aqui. Aquelas pessoas que fazem o recolhimento especial do ICMS aqui no estado de São Paulo. Renato Eliseu, coordenador do LabGov USP. O que é o LabGov? Jeremias, obrigado pela oportunidade da entrevista, também obrigado aos colegas aqui presentes. O LabGov, ele é um grupo dentro da USP de pesquisa e gestão aplicada. Então, não só focado na pesquisa acadêmica, mas em fazer com que as pesquisas tomem corpo. Então, nós temos pós-graduações, nós trabalhamos junto com alguns estados e municípios. Então, é fazer com que a USP saia do muro e discuta políticas públicas para fora da universidade. É isso que a população quer saber, da coisa aplicada, né? Como é que muda no nosso dia a dia. Com a gente também Ricardo Bueno. O Ricardo é administrador, ele é do Programa de Doutorado Profissional de Políticas Públicas da INAP e também da Unifesp, representando aqui a academia. Já falei um pouquinho do seu currículo, né? Queria agradecer o convite da TV Alesp, agradecer a participação dos colegas também. E eu acho que é super importante, né, a gente se posicionar. Então, a academia tem um papel importante nesse debate, em trazer novos temas. Então, é nesse sentido que a gente está aqui com vocês. Ô, Ricardo, a gente, na gravação desse programa, justamente focando aqui dentro das eleições finalizadas ou finalizando e os desafios para o próximo governo, né? Então, eu queria começar com uma pergunta mais abrangente. Lá na Constituição de 88, qual é que foi a proposta do orçamento? De você dar mais transparência, do Poder Legislativo poder fiscalizar mais e, principalmente, dos instrumentos, direcionar os recursos públicos através do PPA, enfim, né? Estamos cumprindo esse desafio ou estamos falhando? Então, eu acho que a gente vem cumprindo adequadamente esse desafio. Obviamente, é um processo de maturidade, né? Não só institucional, mas um processo de maturidade da nossa sociedade. Então, a gente tem sim os instrumentos normativos estabelecidos que vêm sendo aprimorados. Eu gostaria sempre de colocar a questão também da transparência, o que vem aumentando aí a questão de divulgar as informações, mas a gente ainda tem, obviamente, alguns desafios. E esses desafios é que a gente precisa agora começar a enfocar. Eu acho que a gente passa aí 30 anos de Constituição, de construção das nossas instituições, e a gente precisa avançar, né? Avançar em como a gente consegue atender melhor a nossa sociedade, como a gente consegue avançar também nos debates. Ô Renato, dentro desse foco ainda, a minha questão é assim, em relação ao plano plurianual. Há especialistas que fazem uma certa crítica, dizendo que, olha, basta você segurar o teto da inflação, o Banco Central com a sua autonomia, lei de responsabilidade fiscal e está tudo pronto. E o planejamento foi ficando meio de lado, é o que alguns especialistas apontam. Qual é a sua opinião? O planejamento ele é essencial dentro do setor público, né? O PPA, muito mais do que um instrumento só no papel, ele serve para orientar as políticas públicas de médio prazo, já que nenhuma política pública resolve um problema social complexo num período tão curto, né? Então, voltar para esses instrumentos de planejamento e utilizar eles de uma maneira séria, né? Assim como proposto pela própria legislação, é peça fundamental para que a gente tenha não só um bom gasto do recurso público, como também fazer uma boa gestão pública e, mais que isso, né, avaliar os resultados dessas políticas públicas, desses gastos, para ver se de fato eles estão sendo efetivos, né, e essas políticas estão sendo eficazes. Então, deixar de lado qualquer instrumento de planejamento é, sem sombra de dúvida, um erro muito ruim do ponto de vista de quem faz a gestão.
Ô Marco, eu fui direto falando aqui de PPA e de LOA, né? Fica à vontade se você quiser detalhar e a sua opinião a respeito disso, principalmente em relação ao plano plurianual, que a gente vem dele, depois vem a lei de diretrizes e depois o orçamento em si, né? Você podia detalhar um pouco para a gente e se a gente está conseguindo, naquele plano plurianual, chegar a ter efetividade no orçamento? Então, olha só, conversando aqui, pegando o gancho até dos colegas, né, a questão da transparência, a questão do planejamento é importante e a questão da transitoriedade de um governo, né, o plano plurianual e o planejamento até nessa visão de Estado, porque esse nosso condomínio em que vivemos é o Estado e ele dura muito mais do que os 4 anos de um governo ou uma eventual reeleição. Então, toda essa visão de Estado, muito mais de governo, das estradas que tem que existir daqui a 20 anos, dos hospitais que tem que atender, da segurança que tem que estar presente durante toda a vida deste mesmo Estado, desse nosso condomínio, é o assunto que aí sim, com a transparência que precisa ser feita de um assunto que por ser um condomínio muito grande, é um assunto bastante complexo, bastante pesado. Mas, de qualquer forma, não é tão complicado assim. A gente tem que receber dinheiro e aplicar bem esse dinheiro dentro do que esse plano plurianual, do que a lei de diretrizes orçamentárias preveja dentro de um processo legal e constitucional, que é esse que a gente vai exercitar hoje aqui. Exatamente. Renato, vocês ficam à vontade para complementar, mas eu queria falar um pouco de investimento, né? A gente falava aqui antes de começar o programa, 31 bilhões e meio de reais é que o Estado de São Paulo tem para investir e conforme a gente levantava aqui, segundo informações, maior inclusive da União, que é cerca de 20 e poucos bilhões, enfim. Parece então que é o maior do Brasil, deve ser, mas ao mesmo tempo, se a gente pegar ao longo dos anos e das décadas, esse investimento vem caindo, né? Como é que faz para reverter isso? Perfeito, vamos lá. Até vou só retomar um pedacinho da outra pergunta para ajudar o telespectador a entender um pouco dessas siglas que a gente está comentando. Correto, né? Correto. A gente tem como estrutura proposta pela Constituição, e na verdade até por legislações anteriores, que o nosso planejamento público, que corresponde não só ao planejamento, mas também à parte financeira, então a gente chama de ciclo de planejamento e orçamento, são compostas por 3 peças, né? O plano plurianual, que é um planejamento de 4 anos, e 2 planos que deles derivam. A lei de diretrizes orçamentárias, que vai, como o nome já diz, dar as diretrizes para a construção do orçamento, né? E a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Então, esses 3 planos, eles caminham em conjunto ao longo desse processo. E nele a gente tem essa palavra que você falou que nos é tão cara, que é investimento, né? Porque no plano plurianual é onde o governo apresenta quais são as propostas de investimento que ele vai fazer ao longo dos 4 anos de vigência desse plano, né? E por que o investimento é importante? O investimento é importante porque é ele que faz com que o Estado de São Paulo, por exemplo, ou como qualquer outro estado, cresça. Né? Então, para além dos gastos que a gente vai chamar de correntes ali, que são a manutenção da máquina pública de uma maneira geral, a gente tem os gastos de capital, que a gente chama de investimento. Então, são eles os que vão dizer, né? Se a gente só aumentar o gasto de manutenção, quer dizer que a gente não está crescendo. Se a gente aumentar os gastos em investimento, quer dizer que a gente está crescendo. Então, esse é um grande desafio, né? Sempre aumentar o investimento, sempre fazer com que o Estado cresça, porque crescer, por sua vez, significa aumento de empregos, significa melhora de infraestrutura, melhora de prestação de serviços de uma maneira geral. O Estado de São Paulo, hoje, tem uma arrecadação bastante relevante. Claro que sempre é bom a gente ter mais orçamento, né? Mas a gente não pode desconsiderar de fazer um investimento de 31 milhões de reais, né? Mas a gente, de novo, né, dentro da lógica do planejamento, tem que operacionar com qualidade para onde vai esse investimento. E claro, novamente, a gente fala aí de 31 milhões de reais, mas esses 31 milhões... Bilhões, desculpa. Ele tem que ser pensado dentro de uma perspectiva de... ele é alto, não? A gente tem que pensar o quanto vai ser de inflação, por exemplo, né? A gente teve nos últimos anos, estourou o teto aí da inflação. Então, por máximo que pode parecer que ele está crescendo, no fundo, quando a gente faz uma série de cálculos da correção,
ele fica aí muito próximo do que a gente já vem fazendo, né? Então, ele aumenta numericamente, mas quando a gente olha para o preço dos produtos, para o custo que o Estado vai ter para efetivar isso, a gente pode dizer que ele está ali quase que equivalente aos anteriores. Sim. Ricardo, desculpa, é Renato, ou Ricardo. Ricardo, a gente não consegue fugir muito das questões estruturais quando a gente tem que chegar nas reformas, né? Reforma tributária, reforma previdenciária e várias outras, né? Porque quando a gente está falando de investimento, a gente está falando também em produtividade. Eu queria que você comentasse, porque a gente está num período aqui eleitoral, de desafios, né? Mas isso são coisas que a gente brincava no começo do programa, vem pensando há 30 anos e tem que pensar para os próximos 30, né? Em relação a essa questão estrutural, para que a gente possa ter mais investimento e o orçamento seja cada vez mais efetivo. Eu acredito que a gente precisa pensar nesse avançar, né? Então, como os colegas já falaram, a questão do bom uso dos recursos públicos, a questão de uma necessidade, que a gente sabe, as necessidades sociais, elas são imensas e, possivelmente, acho que esse é o maior dilema do orçamento, né? O quanto você consegue atender a sociedade nesses seus anseios e nas suas necessidades. Então, colocando numa perspectiva histórica, os movimentos de reforma do Estado, de uma forma geral, já estão aí há mais de 8 décadas, então são muito anteriores à Constituição. E o que a gente acaba vendo muitas das vezes é que aproximações, melhoria contínua, simplificações, modificações acabam sendo chamadas de reforma, mas de fato talvez esse não seja o melhor nome para esses movimentos. O que a gente percebe, e que aí acho que é um grande ponto de avanço para que a gente consiga investir melhor esses recursos, etc., é que a gente precisa começar a integrar um arcabouço um pouco maior que já é disponível para os governos dentro do nosso marco legal. Então, a gente precisa olhar um pouco, por exemplo, as políticas públicas. Não se trata de discutir se vai focalizar ou se vai ter uma política mais abrangente, mas a gente precisa olhar as políticas públicas do ponto de vista dos seus resultados. E eu só consigo ver isso, sistematizar esses resultados por meio de uma análise de evidência das políticas públicas. Né? Essa evidência em políticas públicas, eu acho que é uma perna da qual a gente ainda precisa, eu diria assim, fortalecer. Um outro elemento que a gente precisa integrar e que eu acho que tende a, de certa forma, ajudar a dar um pouco de vazão das necessidades versus o que a gente consegue, é a questão da governança do orçamento. Né? Então, a gente sabe que existem necessidades. Hoje em dia a gente tem programas isolados, inclusive no governo, que falam de sustentabilidade, que falam da própria gestão fiscal, mas a gente precisa olhar isso de uma forma conjunta. Por quê? Porque a gente também sabe, a gente tem estudos lá no DPPG, lá o nosso doutorado em políticas públicas da ENAP, que a gente sabe que a despesa, eu vou chamar de despesa corrente dos governos, aquela despesa que é com o pessoal, ela é crescente. E a gente também tem que entender que existem desafios que são colocados agora e que só vão aparecer 20, 30 anos depois, como, por exemplo, as aposentadorias e pensões. Né? Então, a gente precisa, por isso que é necessário um arcabouço um pouco mais ampliado para que a gente consiga entender e compartilhar, eu diria assim, combinar, né? Compartilhar os desafios e combinar as nossas ações de uma forma que o orçamento se torne ainda mais realizador das potencialidades, por exemplo, do nosso Estado. Muito bem, ficou bem claro. Agora, a gente não pode deixar de falar do desafio para o próximo governo, Marco. A gente sabe que a máquina arrecadatória é eficaz, eficiente, né? E os gastos, quais são os desafios principais, vou passar essa pergunta para todos, do governo que se inicia em janeiro de 2023? Pois bem, o governo que está chegando, então, bom, ele já chega com esse orçamento proposto de 317 bilhões, e aí eu vou puxar um pouco a conversa para o lado que me é mais próprio, que é o lado da entrada desses recursos no Estado. Então, desses 317 bilhões orçados, mais de 80%, 82%, 83% vem de impostos, vem do ICMS, fortemente, vem do IPVA. Então, e esses impostos são a parte que são gerida por nós, auditores fiscais. Então, todo esse trabalho de arrecadação, ele carece de ser feito acompanhado, então, mês a mês, período a período, que a gente garanta que lá no final
todos os recursos tenham chegado para o governo, para que aí sim essas políticas públicas possam ser bem implementadas também no seu prazo. E aí vale a pena trazer um pouco a questão das renúncias fiscais. Nós estamos falando aqui dos dinheiros que entram, dos 300 milhões, dos 80%. Mas se a gente olhar lá no orçamento, eu não estou dizendo nem que está certo, nem que está errado, apenas temos que discutir. Tem 85 bilhões de reais em renúncias fiscais, 85 bilhões de reais que não serão arrecadados. De novo, não estou dizendo que isso é bom ou ruim, mas eu digo, essas renúncias, esses benefícios fiscais sempre são concedidos em troca de contrapartidas. Geração de tantos empregos, construção de tais obras de infraestrutura e assim por diante. Então, também nessa linha da transparência que conversamos lá no começo, é importante que nós, corpo técnico, mas que a sociedade nos ajude e se interesse em acompanhar, por exemplo, essas contrapartidas. Porque olha só, nós estamos falando de 80 bilhões, que se eu não errar na conta aqui, 20%, né? É um bom dinheiro. A gente está falando de 30 bilhões de investimento, que são 10% do orçamento. Sim. Estamos falando de 20% em renúncia. É um assunto que vale a pena a gente ter muitas conversas e acompanhar muito ao longo de todo o período. Renato, por favor, complementa aí em relação às renúncias. Perfeito. Acho que as renúncias, né, como o Marco bem colocou, elas são uma parte grande do nosso orçamento e tem também ao longo desse período aumentado, porque ela faz parte aí de tentar também fazer com que alguns setores da nossa economia busquem um avanço, um desenvolvimento, né? Então, como o Marco bem colocou, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa, desde que a contrapartida, né, que aquela área, aquele setor que vai receber essa renúncia, tenha contrapartidas relevantes, como, por exemplo, a própria geração de emprego, né? Então, eu renuncio receber aí um imposto na contrapartida de que os investimentos que você, como empresa, vai fazer, vai melhorar a qualidade dos empregos, vai aumentar o número de pessoas empregadas, né? A questão é que isso não pode ser desassociado, de novo, de uma estratégia de Estado, né? Sair renunciando todos os setores, às vezes setores que, do ponto de vista da dinâmica da política pública, da economia, não são tão importantes assim, né? E aí essa renúncia acontece por algum motivo que a gente precisa estudar. Então, não sair ofertando renúncia, né, de qualquer forma, mas pensar ela dentro de um modelo de Estado ou dentro daquilo que a gente precisa de políticas públicas. Aproveitando, inserindo outro tema fiscal que, nesse sentido, é muito importante da gente pensar, é também aqueles recursos que a gente não arrecada pela informalidade, né? É importante pensar, e isso tem crescido muito no nosso Brasil, aquele empreendedor informal, né, que para fugir ali do desemprego acaba fazendo o seu negócio, mas que não paga imposto, ou não se regulariza de uma maneira geral e por isso também acaba não pagando imposto, né? Ele é uma parte importante da nossa economia que pode dar contribuições. Mas, claro, se a gente quer trazer essa pessoa, esse pequeno empreendedor que está começando ali na sua comunidade, a gente precisa cada vez mais, né, reformar o nosso sistema fiscal para que simplifique, para que esse imposto não seja também um impeditivo para que ele empreenda, né? Mas ele também, de um outro lado, tem que saber que esse imposto dele é muito importante para a política de educação, para a política de saúde e daí por diante. Então, um outro desafio, além das renúncias que eu proponho, é pensar como a gente pode formalizar, trazer esses empreendedores para junto do Estado, aí numa ação mútua de melhora para ambos. Vou passar esse desafio aqui para o Ricardo. Ricardo, para o próximo governador, que na verdade é um desafio para o próximo governador. Exato. Ele tem aí 2023 para pensar, ele vai fazer o próximo plano plurianual, né? Em relação à renúncia fiscal e em relação à formalização para que o Estado arrecade mais. Qual é o tempo hábil que o novo governador vai ter e possibilidades para trabalhar nesse campo? Eu acredito que, na verdade, esses primeiros meses do próximo governador são muito importantes em termos também da construção da agenda legislativa que ele vai fazer, né?
Então, para que a gente tenha um processo aberto e transparente de discussão de ideias, com a potencial participação da sociedade civil, de forma organizada ou de forma individualizada, é super importante que esse tema passe a fazer parte da pauta legislativa do próximo governo. Então, ele tem esses primeiros, eu diria assim, 90 dias para fechar toda essa pauta de importância que ele tem, e aí ele vai construir essa pauta, seja o PPA, sejam outros temas, porque a gente não pode olhar para o PPA desassociado do orçamento. A gente sabe que o PPA, como ele é um plano de 4 anos e ele pode levar ações, às vezes, de um ano, de um plano para o outro, portanto, ações podem levar mais do que 2 PPAs, às vezes até 3 PPAs, elas se modificam, obviamente, mas ele tem aí, eu acredito que ao longo desse primeiro semestre, para que ele tenha esse desafio de ter mapeado os projetos e programas que ele vai continuar o debate na pauta legislativa. Agora, especificamente, falando em relação ao que os nossos colegas trouxeram aqui antes, então, não adianta nada ele pegar os primeiros 90 dias ou trabalhar um PPA se ele não conseguir consolidar estas evidências das políticas públicas, se ele não conseguir compreender adequadamente o impacto desses benefícios, vou chamar de benefício fiscal, que está sendo dado. Porque, veja, esses 85 bilhões, eles deveriam estar sendo somados aos 31 bilhões, potencialmente, como opções que a sociedade tem em termos de investimento, né? E aí eu preciso ter uma boa análise de síntese, de evidência dessa política ao longo do que já foi tido como benefício ao longo dos últimos PPAs, ao longo dos últimos planejamentos orçamentários, para entender como que isso, numa perspectiva de governança da sociedade, pode ser ou continuado, ou aprofundado, ou olhando na perspectiva de vocação de futuro das nossas regiões no interior do Estado, o que precisa ser feito a mais para apoiar esse desenvolvimento. Então, eu acredito que assim, não é um desafio, eu diria assim, trivial, sim, é bastante complexo, principalmente porque ele compromete nesse próximo PPA não só o governo dele, mas o primeiro ano do próximo governo. Exatamente. O Ricardo Bueno vai voltar com a gente depois do intervalo, porque ele falou muito aqui em evidência, né? Evidência, né? A palavra que ele usou bastante. E depois do intervalo eu queria que ele desse um exemplo prático. Vamos pegar, por exemplo, a educação. O que é essa evidência? É fazer com que um programa tenha efetividade? Como é que se mede? Isso dá para medir no orçamento? Quantos alunos passaram de ano? Enfim, como é que se dá? A gente vai saber depois do intervalo e também qual é o papel aqui da Casa, do Legislativo, na fiscalização e na colaboração com o Executivo no orçamento do próximo ano. A gente volta já.